Temos aqui um outro exemplo de feature model, esse mais elaborado, onde a gente pode ver notações adicionais que a gente já tinha visto. Então, além das features nas caixas, como a gente já tinha visto, e dos círculos preenchidos para representar features obrigatórias e dos não preenchidos para representar features opcionais, e do arco aqui preenchido para representar features, qualquer combinação dessas três features aqui, né? Ou seja, uma ou mais features dessas que estão aqui. A gente também tem a anotação do arco não preenchido, que representa uma alternativa. Então aqui o mecanismo de autenticação ou é por identificador ou biométrico, não pode ser os dois para um determinado produto. Então, um determinado sistema desse para um cliente específico não pode ter as duas opções, só uma delas. A biométrica também pode ser por fingerprint ou por iris, né? E do mesmo jeito aqui a gente tem outras opções. Aqui está um resumo da legenda. Além dessas restrições, por exemplo, de que um produto não pode ter esses dois mecanismos de autenticação biométrica, a gente tem restrições adicionais em termos de proposições como essas aqui, que diz que se alguém escolheu a opção Fingerprint, então a opção Fingerprint Reader também tem que ter sido selecionada. Então não pode existir um produto que tenha a opção Fingerprint selecionada e não tenha essa opção de Fingerprint Reader. Certo? Então, ou seja, o Feature Model ele impõe restrições nos possíveis produtos que fazem parte da linha de produto, ou seja, nos possíveis produtos que são de interesse dos clientes que a gente está contemplando. Certo? Então, para esse exemplo específico, mais elaborado, só entrando mais em detalhe, né? E ele vem com duas especificações dos cenários. Então, primeiro a anotativa, que a gente já viu, certo? Ou seja, a gente tem um cenário só que contém todos os possíveis passos que são de interesse de todos os possíveis clientes, todos os possíveis produtos que a gente está contemplando na linha, e esses passos têm marcações aqui em cores, né, dizendo qual é a feature que, se habilitada, requer a inclusão desse passo no cenário final, né? Então aqui a cor mais escura, esses dois passos da feature Detailed Transaction, aqui essa cor intermediária, né, é uma outra feature habilitada, certo? Então isso é basicamente a marcação aqui, né, de que todos os passos que são de interesse, todos os clientes estão aqui, mas eles são marcados com cores, com anotações específicas para dizer que nem todos eles estão presentes em todos os produtos, para indicar que alguns deles só estão presentes se alguma dessas features for habilitada, né? Do mesmo jeito, a abordagem composicional, que a gente já viu também, né, ela tem um cenário comum, com espaços comuns a todos os produtos, a todos os clientes, e cenários devices aqui separados, modularizados, né, em três partes aqui, que eles são acoplados nesse cenário comum, dependendo de que feature foi escolhida ou não, de acordo com essa informação que está aqui no Configuration Knowledge. Então, por exemplo, se Identified Transfer, que é essa feature, se ela não for selecionada, a gente avalia o Advice 4, ou seja, acopla o Advice 04 àquela especificação dos passos que são comuns a todos os produtos. Se Detailed Transaction for ativa, a gente ativa também, a gente faz a composição dos cenários comuns, que tem os passos comuns, com os passos que estão no Advice 03. Então aqui o Advice 03 ele é encaixado aqui no cenário, no cenário que detalha os passos comuns, se essa feature for ativa, né? Então é só um resumo dessa feature, dessa especificação dessa linha em particular. Especificação de duas formas: forma anotativa, forma composicional, né? São alternativas de implementar essa feature. Então, com base
na análise de várias linhas de produtos como essa, que foram especificadas de duas formas diferentes, esse artigo faz a seguinte pergunta: qual dessas abordagens é melhor? Quais são as vantagens e desvantagens dessas duas abordagens, da anotativa e da composicional, certo? E melhor em que sentido? No sentido de qualidade e de produtividade. No sentido de qualidade é que a abordagem reduz o espalhamento da feature. Espalhamento no sentido de que eu tenha que especificar em vários cenários diferentes, né, detalhes sobre uma mesma feature, detalhes, passos que só são ativos se uma determinada feature foi escolhida. Então isso é o que a gente chama de espalhamento. É importante que o espalhamento seja menor para facilitar a manutenção daquela feature. E também ele quer ver aqui nesse artigo se o entrelaçamento, o tangling, se ele é reduzido. O tangling é, no mesmo cenário, eu ter detalhes, passos de duas features diferentes misturados lá. Então também é interessante reduzir o tangling, porque quanto mais tangling a gente tem, a hipótese é que fique mais confuso de ler esse cenário, porque ele mistura detalhes de features diferentes, né? Então a pergunta que o artigo faz é: que abordagem dessa ajuda a reduzir o espalhamento, ou seja, eu ter detalhes da mesma feature em vários cenários diferentes, e o entrelaçamento, detalhes de features diferentes no mesmo cenário. E também ele tenta avaliar a parte de produtividade. Qual dessas técnicas, a anotativa ou a composicional, leva mais tempo para criar a linha de produto? Qual delas leva mais tempo para manter, evoluir as especificações de requisitos? Certo? Então, basicamente, essas duas perguntas, o que ele faz é 6 experimentos controlados, onde a mesma linha de produto é distribuída para engenheiros diferentes e é pedido para fazer a especificação da linha com essas features, né? E aí eles trocam, por exemplo, um engenheiro primeiro faz da linha A e depois faz da linha B, né? O outro faz da linha B, depois da linha A, né? Para comparar esses resultados aí de forma não enviesada. E é também feita uma análise qualitativa de 6 linhas de produtos, da especificação de requisitos delas, né? Para responder essas perguntas que a gente viu mais acima. Então a resposta, basicamente, a principal é que a abordagem composicional, certo? Que você separa as especificações dos passos específicos por feature. Cada passo de específico de uma feature é especificado num cenário à parte, né? Ela reduz o espalhamento. Isso porque, ao invés do detalhe da feature em vários cenários, ele vai ficar concentrado num conjunto de cenários advice. Então, se eu precisar fazer a manutenção naquela feature, fazer algum ajuste naquela feature, na especificação dos requisitos daquela feature, eu vou para um bloco de cenários que é relativo a ela. Certo? Então, ao invés de ir em vários cenários espalhados, né, pela aplicação, eu tenho lá um cenário, 2 ou 3, que especifica o comportamento daquela feature e como é que ele vai ser acoplado, vai ser composto, né, com a especificação dos passos comuns das aplicações. Certo? E também melhora essa abordagem composicional que a gente chama a coesão, né, da feature, no sentido de que reduz o entrelaçamento, né, porque cada cenário só vai ter os passos específicos para uma determinada feature ou os passos gerais que são comuns. Então não tem uma mistura. Olhando para o mesmo cenário, eu vejo o detalhe de esse passo daqui, o terceiro passo do cenário é relativo à feature tal, ele só vai estar ativo quando a feature tal estiver ativa, né? O quinto cenário é relativo a outra feature, então, ou seja, lendo o cenário comum de uma abordagem anotativa, por exemplo, eu vou ver detalhes que são relativos a features diferentes, tudo no mesmo canto, né? A coesão
do cenário é perdida por conta desse entrelaçamento, certo? Não fica um detalhe coeso. O detalhe do passo relacionado à feature A, que aparece no cenário, não tem nada a ver com o detalhe do passo relacionado à feature B, que também aparece no mesmo cenário. Por isso que a gente diz que a coesão é baixa na abordagem anotativa e assim a composicional melhora isso daí, certo? Um outro resultado é que evoluir, manter, mudar a especificação composicional envolve apenas mudanças locais, porque você só vai mexer nos cenários relativos à feature, certo? Você não vai mexer em vários cenários, o que a princípio seria mais complicado. Se eu tenho uma manutenção localizada que é feita num único módulo, ela é mais fácil de fazer do que se eu tiver que mexer em vários módulos. Do mesmo jeito, se eu tenho uma manutenção que é feita em 1, 2, 3 cenários apenas que são específicos daquela feature, é mais fácil fazer do que ter que mexer em 10, 15 cenários que sofrem o efeito dessa mesma feature, tá? Então, por um lado isso daí, mas por outro lado, criar a especificação composicional requer mais tempo, porque eu preciso pensar como quebrar a especificação em partes, que são os devices e a parte comum. Na abordagem anotativa, eu vou ter um único cenário e lá eu escrevo o detalhe de todas as features. Não preciso pensar em quebrar, em como modularizar, em como especificar o detalhamento da composição. Vai estar tudo junto, eu só marco, né, o que é específico de cada feature e eu tenho um cenário pronto. Na abordagem composicional é mais trabalhoso, porque eu tenho que pensar em como quebrar esses detalhes dessas features em devices, como esses devices devem ser compostos, tenho que escrever o configuration knowledge. Então, apesar das vantagens que a gente viu da abordagem composicional em reduzir o espalhamento e reduzir o entrelaçamento, né, a gente vê aqui que ele requer mais tempo, certo? E também no experimento foi observado que evoluir a abordagem composicional, que a gente viu antes que a princípio, pela análise qualitativa, seria fácil porque está localizada, certo? Mas na prática, nos experimentos, o que a gente obteve foi que evoluir a abordagem composicional requer menos tempo, porque as features estão localizadas. Mas isso apenas para os engenheiros experientes. Os engenheiros que não entendem muito da abordagem composicional, não têm um entendimento aprofundado do domínio de algumas dessas features, a gente não observou uma vantagem maior, certo? Porque evoluir a uma especificação anotativa é difícil, porque todos os detalhes estão especificados no mesmo cenário, os detalhes de várias features, então pode ser confuso, posso me atrapalhar na leitura, no entendimento, né, daquele cenário, e também está espalhado, então eu vou ter que alterar vários cenários. Tem esse entendimento, mas quando eu olho para uma feature, a semântica do que é que vai acontecer ali naquela especificação do cenário da feature é mais claro, porque eu só penso que os passos que estão anotados sendo relacionados a uma determinada feature, eles vão ser incluídos no cenário final, enquanto que na abordagem composicional eu tenho que entender todos os detalhes de como é feita a composição dos devices, em que pontos específicos os devices entram. Então é mais modular, mas mesmo para manutenção, essa vantagem pode não ser observada se o engenheiro não for experiente, né, na tecnologia envolvida. Então isso daí significa dizer, para a gente obter essa vantagem da abordagem composicional com relação à evolução das especificações, a gente tem que treinar bem os engenheiros de requisitos.